Na aula de hoje, nós vamos estudar o processo legislativo. Vamos trabalhar juntos os artigos 59 a 69 da nossa Constituição Federal. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, vamos trabalhar na aula de hoje o artigo 59 a 69 da nossa Constituição Federal de 88. E o que seria, primeiramente, esse processo legislativo? Como podemos entender ou conceituar o processo legislativo? O processo legislativo é um conjunto de atos pré-ordenados, tendentes à elaboração das espécies normativas primárias. Das espécies normativas primárias. Pois bem, o que seriam essas espécies normativas primárias? Vamos lá. Então, o processo legislativo é esse passo a passo, esse conjunto de atos pré-ordenados tendente à elaboração das espécies normativas primárias. Essas espécies normativas primárias são aquelas que possuem como fundamento de validade direto a Constituição. Estão previstas no artigo 59 da Constituição. Então, elas estão lá no artigo 59 da nossa Constituição, e são aquelas que possuem como fundamento de validade direto à Constituição. Então, o processo legislativo, ele compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. São as chamadas espécies normativas primárias. Pois bem, esse passo a passo, esse conjunto de atos pré-ordenados, está na Constituição e deve ser seguido lá pelas casas legislativas no momento de elaboração das espécies normativas primárias. Havendo o desrespeito a qualquer uma dessas regras do processo legislativo, a qualquer uma dessas regras, dessa cadeia de atos pré-ordenados, vai acarretar, vai gerar uma inconstitucionalidade chamada formal. A inconstitucionalidade formal, ela advém de vícios no processo legislativo. Então, essa inconstitucionalidade formal pode ser uma inconstitucionalidade formal subjetiva ou objetiva. Vamos entender isso daqui, então. O desrespeito, então, a essas regras vai gerar o quê? Inconstitucionalidade formal. A norma, fruto de um processo legislativo viciado, ela é uma norma formalmente inconstitucional. Essa inconstitucionalidade formal pode ser uma inconstitucionalidade formal subjetiva ou uma inconstitucionalidade formal objetiva. A inconstitucionalidade formal será subjetiva quando nós tivermos aí algum vício na fase de iniciativa. Ou seja, a iniciativa legislativa foi tida para quem não tinha essa atribuição. Então, vamos supor, medidas provisórias. Quem pode editar medidas provisórias é o presidente da República. Aí vem o ministro de Estado e edita uma medida provisória. Temos um problema na iniciativa. Temos uma inconstitucionalidade formal, porque adveio do processo legislativo, de natureza subjetiva. Um deputado federal sozinho elaborou uma PEC,
uma proposta de emenda à Constituição. Nós vamos ver que um deputado federal sozinho não pode elaborar uma PEC. Nós já vimos, inclusive, quando nós trabalhamos aí o poder constituinte derivado reformador. Então, precisamos, né, de um determinado número de membros da Câmara dos Deputados. Um sozinho não pode, inconstitucionalidade formal subjetiva. A inconstitucionalidade formal, ela pode ser também, vamos para a tela, objetiva. Quando nós temos aqui um problema, nas outras fases do processo legislativo, por exemplo, uma lei complementar, nós sabemos que tem que ser aprovada pelo quórum de maioria absoluta. E aí nós temos um projeto de lei complementar que foi aprovado com quórum somente de maioria simples. Temos um problema de inconstitucionalidade formal objetiva. Então, o desrespeito a essas regras gera inconstitucionalidade formal objetiva. Pois bem, se nós podemos aferir esses vícios de inconstitucionalidade no curso do processo legislativo, será que a gente precisa esperar que esse projeto de lei, essa proposta de emenda à Constituição, que é viciado, que tem um vício de inconstitucionalidade, seja transformado em lei, se transforme numa lei dotada de inconstitucionalidade, que vai passar a reger as nossas relações jurídicas, e só depois a gente vai poder pedir, né, a declaração de inconstitucionalidade dela? Claro que não. Nós podemos cortar o mal pela raiz. É possível que o processo legislativo seja realizado no curso do processo legislativo. Desculpe. É possível que o controle de constitucionalidade possa ser realizado no curso do processo legislativo, que é o chamado controle de constitucionalidade preventivo. Então, nós vamos colocar aí no nosso caderno o seguinte, um outro ponto. Nós vamos colocar que o controle de constitucionalidade pode ser realizado no curso do processo legislativo. E a isso nós chamamos de controle de constitucionalidade preventivo. Chamamos de controle de constitucionalidade preventivo. O controle de constitucionalidade preventivo, ele pode ser realizado pelos 3 poderes. Ele pode ser realizado normalmente, o mais comum, pelo próprio poder legislativo, porque o processo legislativo é uma atividade precípua do poder legislativo, mas o Poder Executivo também participa do processo legislativo. Lá na fase de sanção ou veto, por exemplo, o Poder Legislativo também vai poder realizar controle de constitucionalidade. E hoje admitimos também que haja um controle judicial do processo legislativo, reconhecendo que existe a possibilidade também do Poder Judiciário realizar o controle de constitucionalidade preventivo. Então, o controle preventivo, ele vai poder ser realizado pelos 3 poderes. A regra é que ele seja realizado pelo Poder Legislativo. Pelo Poder Legislativo, através da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão permanente que nós temos lá nas casas legislativas, cuja finalidade é verificar a constitucionalidade dos projetos de lei, das emendas, das propostas de emenda à Constituição. E quando a CCJ, que existe tanto na Câmara quanto no Senado, quando a CCJ verifica que há uma inconstitucionalidade naquele projeto ou naquela proposta, esse parecer negativo da CCJ, ele tem um caráter vinculante. O processo legislativo tem que parar ali. Nós não podemos avançar
com o processo legislativo de um projeto de lei, por exemplo, que a CCJ falou que é inconstitucional. Então, quando a CCJ emite esse parecer negativo sobre um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição, por motivo de inconstitucionalidade, nós temos aí a realização do controle de constitucionalidade preventivo realizado pelo Poder Legislativo. Agora, sabemos também que o Poder Executivo, também pode realizar controle de constitucionalidade preventivo através do chamado veto jurídico. O presidente da República, depois que o projeto de lei é aprovado, tanto na Câmara quanto no Senado, irá deliberar sobre aquele PL. Deliberar para dizer se ele concorda com o projeto de lei, e essa aquiescência do presidente se chama sanção, ou se ele vai discordar do projeto de lei. E essa discordância se chama veto. O veto do presidente da República a um projeto de lei, ele pode ter duas naturezas. Primeiro, o presidente da República vai vetar o projeto de lei por entender que aquele projeto de lei é contrário ao interesse público. E aí esse se chama veto político. Mas o presidente da República pode motivar também o veto por motivos de inconstitucionalidade. Dizer, olha, eu veto esse projeto de lei, eu não concordo com ele, porque ele tem um vício de inconstitucionalidade. E a isso nós chamamos de veto jurídico. E quando o presidente da República veta um projeto de lei por motivos de inconstitucionalidade, o presidente da República está emitindo um veto jurídico, realizando controle de constitucionalidade preventivo. O Poder Judiciário também poderá realizar controle preventivo. Através de qual instrumento? Através de um mandado de segurança. Através do MS. Esse mandado de segurança será proposto por parlamentares. Somente deputados federais ou senadores é que podem propor esse mandado de segurança lá no STF, alegando violação ao direito líquido e certo, a um devido processo legislativo. Ou seja, os parlamentares, deputados federais e senadores, falam, olha, nós temos o direito líquido e certo de participar de um processo legislativo rígido. Nós não somos obrigados a ficar votando essa porcaria de PEC, a ficar votando essa porcaria de projeto de lei, não. Nós, parlamentares, temos o direito líquido e certo de participar de um processo legislativo rígido. Então, STF, nós estamos aqui propondo esse mandado de segurança para que você reconheça essa violação ao nosso direito líquido e certo de participar do processo legislativo rígido. E quando o STF julga procedente esse MS, ele vai obstacularizar a tramitação desse projeto de lei ou dessa PEC. Então, o controle de constitucionalidade preventivo, ele pode ser realizado também no curso do processo legislativo pelo Poder Judiciário, através de um mandado de segurança proposto por parlamentares. Ótimo. Nós vamos começar a trabalhar agora o processo legislativo, que é o basicão, que é o mais completo e que serve de base para todos os demais. É o chamado processo legislativo ordinário. É o passo a passo, é o conjunto de atos para elaboração das leis ordinárias. Só que nós vamos estudar conjuntamente o processo legislativo das leis ordinárias e das leis complementares. Porque as leis complementares
tem algumas pequenas diferenças aí com relação ao processo legislativo quanto às leis ordinárias. Então, nós vamos estudar junto o processo legislativo das leis ordinárias e das leis complementares, que é o básico e que serve de base para todos os demais. Então, vamos lá, vamos estudar juntos o processo legislativo das leis ordinárias e leis complementares. Pois bem, primeiramente, eu tenho que entender qual que é a diferença entre uma lei ordinária e uma lei complementar. Nós temos diferenças de cunho material e temos diferenças de cunho formal ou procedimental, com relação à tramitação do processo legislativo. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um quadro. Do lado de cá, nós vamos colocar leis ordinárias. E do lado de cá, leis complementares. Quais são as diferenças entre essas duas espécies normativas? Quando a Constituição quer que determinado assunto seja regulamentado por uma lei complementar, a Constituição vai falar expressamente com todas as letras. Então, as leis complementares quanto à matéria têm um caráter taxativo. A Constituição fala com todas as letras. As leis ordinárias, elas têm um caráter residual. Quando a Constituição fala só lei, ela está querendo dizer lei ordinária. No artigo 7º da Constituição, quando a gente trata lá dos direitos sociais, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, nós observamos isso claramente. Vamos lá no artigo 7º da Constituição. Artigo 7º. Olha só, são direitos dos trabalhadores, tal. Primeiro direito é relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. Aqui ele fala que esse direito tem que ser regulamentado por lei complementar. Em todos os demais incisos do artigo 7º, a Constituição vai falar somente lei. Salário mínimo fixado em lei. Proteção ao salário na forma da lei. Participação nos lucros, tal, na forma da lei. Salário família, na forma da lei. Então, aqui, ela está querendo dizer lei ordinária. Então, as leis complementares, quanto à matéria, possuem um caráter taxativo. A Constituição fala explicitamente com todas as letras. Agora, a lei ordinária, ela tem um caráter residual. Quando a Constituição fala somente lei, ela quer dizer lei ordinária. Outra diferença, agora já de caráter formal ou procedimental, entre as leis ordinárias e as leis complementares, é com relação ao quórum de aprovação e o quórum, com relação ao quórum de aprovação, que de uma é por maioria absoluta e de outra por maioria simples. Mas, para isso, nós precisamos entender essa questão dos quórums constitucionais. A regra de votação das questões no Poder Legislativo, com relação ao quórum, é a regra do artigo 47 da Constituição Federal. No artigo 47 da Constituição Federal, nós temos o seguinte: salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos presente a maioria absoluta de seus membros. Quando a Constituição fala só maioria aqui, ela está querendo dizer maioria simples ou maioria relativa. Qual que é a diferença
de maioria absoluta e de maioria simples, ou maioria relativa. Maioria absoluta é a maioria do número total de membros de uma casa legislativa. Maioria simples é a maioria do total de presentes naquele dia. Então, nós temos que diferenciar dois tipos de quórums: o quórum de funcionamento e o quórum de aprovação. O quórum de funcionamento é o número mínimo de pessoas que eu preciso para começar a votar qualquer coisa numa casa legislativa. Para eu começar a votar qualquer coisa numa casa legislativa, pela regra geral aqui do artigo 47, eu preciso que estejam presentes a maioria absoluta dos membros daquela casa. Então, esse é o quórum de abertura. Então, vamos lá. No artigo 47 da Constituição, nós vamos ter lá a identificação, primeiro, que é a regra geral, né? Nós temos que identificar, primeiro, o número de membros daquela casa. Então, o quórum de funcionamento é o número de membros que eu preciso para poder começar a votar qualquer coisa numa casa legislativa. O quórum de funcionamento é de maioria absoluta. Maioria absoluta é o número, é a maioria do total de membros daquela casa legislativa. Beleza. Então, vamos supor que eu estou falando do Senado. No Senado Federal, eu tenho um total de 81 membros. Para eu começar a votar qualquer coisa lá no Senado Federal, eu preciso de um número mínimo de pessoas presentes naquela casa legislativa. Maioria absoluta de 81 é o primeiro número inteiro acima da metade. 81 dividido por 2 dá 40,5. Eu não posso partir o senador no meio. Eu vou arredondar para cima. 41. Então, eu preciso de 41 senadores para começar a votar qualquer coisa lá. Vamos supor que na data de hoje estejam presentes 50 senadores. Eu posso começar a votar? Posso, porque eu tenho que ter acima de 41. Beleza, beleza. Agora, o quórum de aprovação é o número de votos favoráveis que eu tenho que ter para aprovar um determinado projeto. Então, aqui pela regra geral do artigo 47, o quórum de aprovação é um quórum de maioria simples de votos. Ou seja, é um quórum de maioria é a maioria do número de presentes naquele dia. Então, se eu tenho 50 pessoas presentes naquele dia, 50 dividido por 2 dá 25. Primeiro número inteiro acima da metade, eu preciso de 26 votos para aprovar uma lei ordinária, porque a lei ordinária segue a regra do artigo 47 da Constituição. Então, o quórum
de funcionamento é de maioria absoluta. O quórum de aprovação é de maioria relativa, também chamada de maioria simples. As leis complementares seguem a regra do artigo 69 da Constituição, que é uma regra específica de quórums que a Constituição traz para as leis complementares. Vamos lá para o artigo 69. As leis complementares são aprovadas por maioria absoluta. Então, a Constituição traz um quórum específico de aprovação para leis complementares que não vai ser a regra geral da maioria simples, vai ser de maioria absoluta. O quórum de funcionamento vai ser o mesmo da regra geral, que é maioria absoluta. Então, no artigo 69 da Constituição, nós temos aqui o quórum específico para as leis complementares. O quórum de funcionamento, é o mesmo, é o de maioria absoluta. E o quórum de aprovação, aqui temos uma regra especial, que é de maioria absoluta, que é o número total de membros daquela casa. Voltando no meu exemplo, no Senado, eu tenho um número total de 81 senadores. Para eu começar a votar um projeto de lei complementar lá no Senado, eu preciso que estejam presentes 41 senadores. Eu posso começar a votar? Posso, porque naquele dia eu tenho 50 senadores presentes. Ótimo. Se eu tenho 50 senadores presentes, quantos votos que eu vou precisar ter para aprovar um projeto de lei complementar? O quórum, gente, é de maioria absoluta, independente do número de presentes. Eu vou precisar de 41 senadores também. Então, somente 9 senadores vão poder votar contra o projeto de lei complementar. Para aprovar um projeto de lei ordinária, se eu tenho 50 presentes, eu preciso só de 26 votos. 24 senadores podem ser contrários ao PLO. Agora, se eu estiver votando um PLC, só 9 podem ser contrários, porque eu preciso de 41 votos. Então, vocês conseguem observar que a tramitação das leis complementares exige um processo legislativo mais refinado. Por quê? Porque nós precisamos de um número maior de parlamentares para aprovação do projeto de lei complementar, porque ele segue uma regra especial do artigo 69. Então, aqui, o quórum de funcionamento é de maioria absoluta. O quórum de aprovação é de maioria absoluta também. E nós temos uma outra diferença no processo legislativo das leis ordinárias e das leis complementares. Nós temos 2 regimes de tramitação dos projetos de lei. Dois regimes de tramitação dos projetos de lei. Um, que se chama regime de tramitação tradicional, e o outro, regime de tramitação conclusivo, que é o regime de tramitação tradicional e aqui o regime de tramitação chamado de conclusivo. Pelo regime de tramitação tradicional, que a gente chama de RTT, o projeto de lei ele tem que ser votado em plenário. Então, o projeto de lei tem que ser votado lá no plenário da Câmara e no plenário do Senado.
Pelo regime de tramitação conclusivo, o projeto de lei não precisa ir para o plenário da Casa. Ele pode ser votado somente nas comissões, que são grupos de trabalhos que existem nas casas legislativas. Então, é o chamado regime de tramitação conclusivo, ele não precisa ir para plenário. O projeto de lei ordinária, ele pode ser votado no regime de tramitação tradicional ou no regime de tramitação conclusivo. O projeto de lei complementar, não. Ele sempre tem que ir para plenário, ele sempre vai ser submetido ao regime de tramitação conclusivo. Estamos estudando, então, o processo legislativo das leis ordinárias e leis complementares. Eu quero que você abra aí no seu caderno, logo abaixo dessas diferenciações do processo legislativo de uma e de outra, algumas observações. Então, vamos lá, vamos aqui comigo para a tela, vamos abrir algumas observações no nosso caderno. Vamos lá. Observações. Ótimo. A primeira observação é a seguinte: existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar? Existe hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares? Pessoal, segundo o entendimento majoritário, não existe hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares, porque as duas são espécies normativas primárias. As duas têm como fundamento de validade diretamente a Constituição. Então, segundo o entendimento majoritário no STF, não tem hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Segunda observação. Uma LO pode tratar de matéria prevista para LC? Uma lei ordinária pode tratar de matéria prevista para LC? Vimos que não, porque a lei complementar ela tem um caráter taxativo. As matérias que a Constituição quer que sejam reguladas por lei complementar, ela fala, não pode ser por lei ordinária. Então, a resposta aqui é não. E o contrário? E o contrário? Coloca aí, vamos aqui comigo para a tela. E o contrário? Terceira observação. Uma LC pode tratar de matéria prevista para LO? Gente, aqui sim. Aqui não tem problema, porque as leis complementares, elas são votadas por um processo legislativo mais dificultoso. Não precisava. Mas aqui, quem pode o mais, pode o menos. Exemplo. Matérias de direito civil. Matéria de direito civil não precisa ser por lei complementar, pode ser por lei ordinária. Mas eu posso ter uma lei complementar tratando de matéria de direito civil? Eu até posso, não tem problema. A consequência que vai acarretar é a seguinte: formalmente falando, nós vamos ter uma lei complementar, porque ela vai ser aprovada com um quórum de maioria absoluta, mesmo sem precisar. Mas, materialmente falando, ela não vai passar de uma lei ordinária. Se eu tiver uma lei complementar tratando de, por exemplo, matéria de direito civil, materialmente, ela vai ser uma lei ordinária. Se materialmente ela não passa de uma lei ordinária, ela vai poder ser revogada por uma lei ordinária posterior.
Então, materialmente, uma lei ordinária. E pode ser revogada por uma LO posterior. Então, aqui nessa situação, gente, nós vamos ter uma possibilidade de revogação de LO revogação de LC por LO. É a única hipótese que nós vamos ter de uma lei ordinária revogar uma lei complementar. Porque essa lei complementar aqui, materialmente falando, ela não passa de uma lei ordinária. Então, é uma única hipótese de revogação de uma lei complementar por uma lei ordinária, porque, na verdade, essa lei ordinária não passa, essa lei complementar não passa de uma lei ordinária. Beleza. Vamos falar agora das fases do processo legislativo. O processo legislativo, ele é composto de 3 fases. Primeiro, é a fase da iniciativa. A fase de iniciativa é a fase da apresentação do projeto de lei em uma das casas legislativas, onde ele vai começar a tramitar, que é a chamada casa iniciadora. A segunda fase é a chamada fase constitutiva. É a chamada fase constitutiva, onde vai haver as deliberações, as votações sobre o projeto de lei nas casas legislativas, na Câmara e no Senado, casa iniciadora e casa revisora. E a terceira fase é a chamada fase complementar, que é uma fase que nós chamamos de fase de integração de eficácia, onde vai haver aí a promulgação e a publicação da lei. Então, são as 3 fases do processo legislativo ordinário que nós vamos começar a estudar. Então, beleza, vamos lá tratar da primeira fase, que é a fase da iniciativa. Então, vamos lá. Primeira fase, iniciativa, é a fase de apresentação do PL em uma das casas legislativas, em uma das casas do Congresso Nacional, na Câmara ou no Senado. Então, eu vou ter a apresentação do PL na chamada casa iniciadora, porque nós sabemos que o processo legislativo no âmbito federal, ele é bicameral. O projeto de lei, ele vai ter que ser aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. Primeiro em uma casa, segundo em outra casa. A casa em que o projeto de lei é apresentado se chama casa iniciadora. E a segunda casa onde ele vai tramitar é a chamada casa revisora. O mais normal é que a casa iniciadora seja a Câmara. Então, como regra, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Está lá no artigo 64, caput, no 61, parágrafo 2º, outros exemplos. Então, como regra, é a Câmara. Mas o projeto de lei pode ser apresentado também no Senado? Pode. A casa iniciadora pode também ser o Senado? Pode. Quando, por exemplo, o projeto de lei ele é apresentado por um senador.
Aí ele vai apresentar o projeto de lei no Senado. O Senado vai ser a casa iniciadora e a Câmara vai ser a casa revisora. Beleza. Nós temos algumas espécies de iniciativa. Então, põe aí no seu caderno. Espécies de iniciativa. Nós vamos começar falando aqui da primeira espécie de iniciativa, que é a chamada iniciativa geral, que é a regra geral do processo legislativo. Na iniciativa geral, a Constituição Federal outorga a determinados órgãos ou autoridades a competência para apresentar o projeto de lei sobre matérias indeterminadas. Sobre matérias indeterminadas. Ela não fala o tipo de matéria, o assunto do projeto de lei. Nós temos aqui, por exemplo, o artigo 61 da Constituição. Vamos lá no 61. Olha só. A iniciativa de leis ordinárias, leis complementares, cabe a qualquer membro da Câmara, fala que a galera, tal, tribunais, tal. Não fala o assunto. Olha só a diferença do parágrafo 1º, que não é de iniciativa geral. São de iniciativa do presidente as leis que fixem ou modifiquem efetivo de Forças Armadas, dispõem sobre criação de cargos e empregos. Aqui no parágrafo 1º, ela fala as matérias. Então, a iniciativa aqui não é uma iniciativa geral. Aqui no artigo 61, caput, no caput, nós temos a iniciativa geral. Aí, você vai colocar uma observação aqui dentro de iniciativa geral. Você vai escrever assim, iniciativa geral não é a mesma coisa que iniciativa irrestrita. Não é a mesma coisa que iniciativa irrestrita. Essas autoridades aqui da iniciativa geral não podem apresentar projeto de lei sobre matéria que é de iniciativa reservada a alguém. Então, quando a Constituição fala matérias indeterminadas, não é qualquer matéria. Porque, por exemplo, no artigo 61, parágrafo 1º, nós temos matérias que são de iniciativa privativa do presidente. Então, essa turma aqui, ó, da iniciativa geral, por exemplo, um membro da Câmara dos Deputados não vai poder apresentar um projeto de lei que fixe ou modifique efetivo das Forças Armadas, porque aí a iniciativa ela é privativa do presidente. Então, você vai colocar aí, iniciativa geral não é o mesmo que iniciativa irrestrita. Porque não vai ser possível a apresentação de projetos de lei sobre matérias que são de iniciativa reservada a alguém, como, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 61, em que a iniciativa é reservada ao presidente da República. Ótimo. Então, essa é a iniciativa geral, que é a regra do processo legislativo brasileiro. Vamos continuar aqui no quadro. Nós vamos falar agora da iniciativa concorrente. Põe aí. Na iniciativa concorrente, mais de uma pessoa ou órgão pode deflagrar o processo legislativo. Então, o próprio artigo 61 da Constituição, né, o caput do 61, ele é
uma iniciativa concorrente? Quantas matérias? Ele é iniciativa geral, porque a Constituição não fala matéria. Mas ele também é concorrente, porque a Constituição traz uma galera aqui, ó, que pode apresentar esses projetos de lei. No artigo 60, nós temos iniciativa concorrente também. A Constituição pode ser emendada mediante proposta. A Constituição traz uma galera que pode apresentar PEC. Então, 60, incisos 1, 2 e 3, também é iniciativa concorrente. Beleza. Embaixo aí de iniciativa concorrente, você vai abrir para mim uma observação. Uma observação sobre a questão da organização do Ministério Público. Quanto à organização do Ministério Público, nós vamos ter um conflito. Porque a Constituição Federal, no artigo 61, parágrafo 2º, inciso 2, a linha D, fala uma coisa. No 128, parágrafo 5º, a Constituição fala outra coisa. Então, vamos lá no 61. Aqui no 61, parágrafo, na verdade, parágrafo 1º, né? Coloquei parágrafo 2º e parágrafo 1º. São de iniciativa do presidente da República as leis que disponham sobre a linha D, organização do MP. Então, aqui, falou que é o presidente da República. É parágrafo 1º, tá? Só que aqui no 128, parágrafo 5º, a Constituição falou outra coisa. – 128, parágrafo 5º. Leis complementares da União e Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, atribuição e estatuto de cada MP. Então, aqui ela fala que é do procurador-geral. E o que o STF entendeu, então? Segundo o STF, então, a iniciativa aqui, ela é concorrente. Pode ser tanto do presidente quanto do procurador-geral. O STF entendeu, então, que a iniciativa é concorrente. Ótimo. Outra espécie de iniciativa é a iniciativa privativa. Na iniciativa privativa, o processo legislativo, ele só pode ser deflagrado por determinado órgão ou autoridade. Ele só pode ser determinado só pode ser deflagrado por determinado órgão ou autoridade. Nós temos como exemplo o 61, parágrafo 1º da Constituição, que nós já vimos que é do presidente da República, o artigo 93, o 51, o 52. Então, a Constituição fala especificamente. Quer ver? Vamos lá no artigo 93. Ah lá, lei complementar de iniciativa do STF, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, tá? Então, ela fala especificamente quem vai ser o legitimado a deflagrar o processo legislativo. Nós vamos abrir algumas observações sobre
a iniciativa privativa. A primeira observação é a seguinte: sanção presidencial convalida vício de iniciativa? Bom, a sanção presidencial convalida vício de iniciativa? Bom, vamos entender. Como é que eu passo a passo o processo legislativo? O projeto de lei é apresentado na casa iniciadora, aí ele é aprovado na casa iniciadora, vai para a casa revisora, é aprovado na casa revisora. Depois do projeto de lei, que ele é aprovado na casa iniciadora e revisora, ele passa para as mãos do presidente da República, para o presidente da República sancionar ou vetar o projeto de lei. Quando o presidente da República sanciona o projeto de lei, esse projeto de lei é transformado em lei. Ótimo. Aí depois ele vai para a promulgação e para a publicação. Vamos supor que é um projeto de lei sobre fixação ou modificação de efetivos das Forças Armadas. Nós vimos que está lá no 61, parágrafo 1º, inciso 1. A iniciativa é do presidente. Só o presidente vai poder apresentar um projeto de lei tratando sobre fixação ou modificação de efetivos das Forças Armadas. Aí, vem um deputado federal bicudo e apresentou um projeto de lei versando sobre esse assunto, usurpando a iniciativa privativa do presidente da República. Nós temos aqui claramente um projeto de lei dotado de uma inconstitucionalidade. Como é que se chama esse tipo de inconstitucionalidade? Inconstitucionalidade formal, porque temos um vício no processo legislativo, chamada subjetiva, porque o vício está no momento da iniciativa. Então, temos um projeto de lei dotado de inconstitucionalidade formal subjetiva. Mas, beleza, ninguém nem tchum. Foi aprovado lá na Câmara, a CCJ da Câmara não viu que estava viciado. Foi para o Senado, a CCJ do Senado também aprovou, não viu. Chegou na mão do presidente. O presidente falou assim, opa, mas espera aí, como assim? Deputado federal apresentando projeto de lei sobre esse assunto, isso aqui é iniciativa privativa minha. Só eu que posso apresentar projeto de lei sobre esse assunto. Aí o presidente vai e pensa 2 vezes. Ah, mas tá bom, que bom que ele já fez meu serviço mesmo. Estou cheio de coisa aqui para fazer. Que bom que ele já fez meu serviço. Eu vou sancionar esse projeto de lei e beleza, de boas. Essa sanção do presidente da República convalida o vício da iniciativa, apaga essa inconstitucionalidade formal subjetiva? Gente, segundo a doutrina majoritária, segundo o STF, não. Segundo o STF, não. Né? Nós temos uma súmula, que é a súmula 5 do STF, que diz que convalida sim. Só que nós não aplicamos essa súmula já ficou para trás, já ficou superada. Beleza? Tá. Segunda observação sobre iniciativa privativa. Parlamentares, ou seja, parlamentares são os deputados federais e senadores. Parlamentares podem propor emendas em projetos de lei de iniciativa privativa. Do presidente da República. Nós temos um projeto de lei de iniciativa do presidente, por exemplo, sobre modificação de efetivos das Forças Armadas. Esse projeto de lei foi apresentado lá na Câmara, na casa iniciadora. Quando os parlamentares, os deputados federais, vão aprovar esse projeto de lei, eles têm a possibilidade,
de oferecer emendas nos projetos de lei. Só que esse projeto de lei é de iniciativa do presidente. Será que os deputados federais e os senadores podem apresentar emendas, podem dar palpite, podem dar pitaco no projeto de lei que é de iniciativa do presidente? Pessoal, a resposta é sim. Mas desde que primeiro, haja pertinência temática com o PL original. Desde que haja pertinência temática. Não pode ser uma emenda versando sobre um outro assunto que não tem nada a ver com o PL original. Aí não vai poder. E desde que não acarrete o aumento de despesas. Tá? Então, sim, desde que haja pertinência temática. Terceira observação. Letra C. Será que nós podemos falar em iniciativa privativa em matéria tributária? Será que nós podemos falar de iniciativa privativa em matéria tributária? Gente, como regra, matéria tributária é de iniciativa concorrente. Então, a iniciativa de leis tributárias, ela é concorrente daquela turma lá do artigo 61 caput. A Constituição não apresenta como regra iniciativa privativa para matéria tributária, não. É de iniciativa concorrente mesmo, aquela turma lá do artigo 61 caput. Mas nós vamos ter uma exceção. Uma situação em que a Constituição apresenta iniciativa privativa para matéria tributária. Então, exceção. Nós teremos iniciativa privativa se for nos territórios. Vamos lá no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição. Artigo 61. São de iniciativa privativa do presidente. Leis que disponham sobre a linha B. Organização administrativa judiciária, matéria tributária nos territórios. Aí a iniciativa vai ser privativa do presidente. Iniciativa privativa do presidente da República. Beleza, então, são as observações sobre iniciativa privativa. Estamos falando de espécies de iniciativa. Já falamos da geral, da concorrente, da privativa, e agora a gente vai falar de uma outra espécie de iniciativa, que é a iniciativa popular. A iniciativa popular, ela está prevista no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, e na Lei 9709, que vai regulamentar a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo. Na iniciativa popular, nós vamos ter a apresentação de um projeto de lei
de autoria do povo. Então, a iniciativa popular é uma forma de exercício da soberania popular. Porque o projeto de lei, ele vai ser de autoria do povo. Esse projeto de lei de autoria do povo, ele vai ser apresentado na Câmara dos Deputados para ser transformado em lei. Mas nós precisamos de um número mínimo de assinaturas recolhidas em todo o território nacional. Sabemos que, para gravar esse número mínimo de assinaturas em todo o território nacional, nós temos que memorizar o número 153. Precisamos de, no mínimo, assinatura de 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados e com não menos de 0,3% dos eleitores de cada estado. Então, temos que recolher esse número mínimo de assinaturas em todo o território nacional para que um projeto de lei de autoria popular seja apresentado na Câmara dos Deputados. Há, para mim, uma observação na iniciativa popular. Primeira observação. É possível iniciativa popular no âmbito estadual, está previsto no 27, parágrafo 4º, e no municipal, previsão no 29, inciso 12 da Constituição. Segunda observação sobre iniciativa popular é o seguinte: nós podemos admitir iniciativa popular de PEC? Porque iniciativa popular, gente, é para leis ordinárias e para leis complementares. Sabe que nós podemos ter iniciativa popular de PEC? Bom, a Constituição Federal de 88 não prevê expressamente. Algumas constituições estaduais, como, por exemplo, a de Pernambuco, do Acre, do Pará, do Rio de Janeiro, algumas constituições estaduais admitem. Tem problema, não. A Constituição aqui de Minas Gerais, ela não prevê, não. Mas de outros estados, sim. Elas prevêem. E alguns doutrinadores admitem. Então, se a prova for objetiva, ela vai ter que ser clara para você. A Constituição Federal prevê iniciativa popular de PEC. Não prevê, está falso. Tá? Mas algumas constituições estaduais admitem e alguns doutrinadores, baseados aí, principalmente no princípio da soberania popular, também admitem. Estamos estudando, então, as fases do processo legislativo ordinário. Na verdade, das leis ordinárias e das leis complementares que nós estamos estudando conjuntamente. Nós estamos estudando a primeira fase do processo legislativo, que é a fase da iniciativa, a fase da apresentação do projeto de lei nas casas legislativas, que vai se chamar Casa Iniciadora, porque nós sabemos que o processo legislativo, no âmbito federal, ele é bicameral. O projeto de lei tem que tramitar tanto na Câmara, que geralmente é a Casa Iniciadora, quanto no Senado, que geralmente é a Casa Revisora. Estudamos, então, vamos aqui para a tela. Estamos aqui na fase da iniciativa. Estudamos, então, os tipos de iniciativa: geral, concorrente, privativa e a popular. Pois bem, o que acontece, então, quando o projeto de lei ele é apresentado
aqui na casa iniciadora. Quando o projeto de lei ele é apresentado na casa iniciadora, ele vai para as mesas. Ele vai para as mesas. Vou colocar aqui só para não ficar muito embolado. Então, o projeto de lei ele vai ser apresentado na casa iniciadora. Lá na casa iniciadora, que geralmente é a Câmara, ele vai para a mesa. A mesa é o órgão de direção máximo das casas legislativas. Então, o presidente da mesa do Senado é o presidente do Senado. O presidente da mesa da Câmara é o presidente da Câmara. Então, o projeto de lei vai para a mesa e vai para as mãos do presidente da mesa, que é o presidente da casa. E aí, algumas providências serão tomadas pelo presidente. Pelo presidente da mesa. O que o presidente da mesa vai tomar de providência com relação ao projeto de lei? Primeiro, o projeto de lei vai ser lido em plenário. Ele vai receber um número. E ele vai ser publicado no Diário Oficial. Em seguida, o presidente vai realizar um juízo de admissibilidade para ver se não é um projeto de lei muito absurdo, né? Depois, o presidente vai escolher o regime de tramitação. O regime de tramitação. O regime de tramitação pode ser o regime de tramitação tradicional ou o regime de tramitação conclusivo. Lembrando que as leis complementares sempre têm que ser no regime tradicional. LO não, é PLO, né? Porque ainda é projeto. Então, os projetos de lei complementar ou projeto de lei ordinária pode ser no regime tradicional. Regime conclusivo, somente se estivermos falando aqui de um projeto de lei ordinário. Vamos supor que o presidente da casa, presidente, né, da mesa, estava lá, era um projeto de lei ordinária, e ele escolheu o regime de tramitação conclusivo. Ele falou assim, esse projeto de lei ordinária aqui, ele vai ser votado somente nas conclusões, nas comissões, que é o regime de tramitação conclusivo. Aí vamos supor que os parlamentares não gostem disso. Não, a gente quer que vá para plenário. A gente quer que a casa inteira seja possibilitada de votar sobre esse projeto de lei ordinário. É possível, então, a interposição de recurso contra essa escolha de tramitação do regime somente nas comissões, do regime conclusivo. Então, contra o regime conclusivo, cabe recurso. Se os parlamentares não gostarem da escolha do regime conclusivo, querem que o projeto de lei vá para plenário, cabe recurso, artigo 58, parágrafo 2º e inciso 1 da Constituição. Vamos lá? Abre aí a Constituição para mim. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, ou seja, vai ser votado somente nas comissões, salvo quando houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Então, esse recurso ele tem que ser interposto por
1/10 dos membros daquela casa legislativa. Além disso, além de ler em plenário, dar um número, publicar no Diário Oficial, realizar um juízo de admissibilidade e escolher o regime de tramitação, o presidente da casa também escolhe as comissões nas quais o projeto de lei vai passar. As comissões, gente, são grupos de trabalho que existem dentro das casas legislativas. Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Meio Ambiente, Comissão aí da Mulher, Comissão da Saúde. Então, a depender do assunto, o projeto de lei vai ter que passar em determinadas comissões. Vai ter que passar em determinadas comissões. Quem vai escolher essas comissões é o presidente. Independente das comissões pelas quais o projeto de lei vai passar, ele sempre vai para a CCJ. Sempre na CCJ. Por quê? Na CCJ, a CCJ é a comissão que vai analisar a constitucionalidade daquele projeto de lei. Então, os projetos de lei sempre precisam passar pela CCJ, além das outras comissões que o presidente vai escolher. Se o presidente escolher mais de 3 comissões, vai ser criada uma comissão especial. Então, se ele escolher mais de 3 comissões, vai ser criada uma comissão especial. Então, gente, para que servem as comissões? Para que servem as comissões? Para emitir pareceres sobre os projetos de lei. A Comissão de Saúde vai emitir um parecer sobre aquele projeto de lei que versa sobre saúde. A Comissão de Meio Ambiente sobre aquele projeto de lei que trata de meio ambiente. Os pareceres das comissões, eles não têm uma natureza vinculante. Se a comissão não gostou do projeto de lei, o projeto de lei não vai ser arquivado, não. Ele pode continuar tramitando. A exceção é a CCJ. O parecer da CCJ, sim, ele é vinculante. Se a CCJ der um parecer negativo, o processo legislativo vai parar ali, porque o projeto de lei é inconstitucional. É controle de constitucionalidade preventivo. Nós sabemos que as comissões servem, então, para emitir esses pareceres. Mas nós estudamos também, alguns minutinhos atrás, que comissão serve não é só para emitir parecer sobre o projeto de lei. Comissão também serve para votar. Tem projeto de lei ordinária, por exemplo, que pode ser votado somente nas comissões. Não precisa ir para plenário, tá? Então, comissão não é só para emitir parecer, não. Porque alguns projetos de lei, no caso de lei ordinária, podem ser votados somente nas comissões. Nós vimos no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Então, essa é a nossa fase de iniciativa. Nós vamos passar agora para a segunda fase. Vem aqui comigo, que é a fase constitutiva. Na fase constitutiva, nós vamos ter as votações e as deliberações sobre o projeto de lei. Então, a segunda fase é a chamada constitutiva, em que vai haver a apresentação, a votação, as votações e as deliberações sobre o PL, sobre o projeto de lei. Ótimo. O projeto de lei, ele foi, então, apresentado na casa iniciadora. Isso aqui é a fase de iniciativa.
ele foi apresentado na casa iniciadora. Aí nós vamos começar agora a fase constitutiva. Na casa iniciadora, esse projeto de lei, ele vai poder ser rejeitado ou ele vai poder ser aprovado. O projeto de lei poderá ser rejeitado ou ele poderá ser aprovado. Se o projeto de lei for rejeitado, ele vai para onde? Para o arquivo. Artigo 67 da Constituição. Atenção para a regra do artigo 67. Vamos lá. A matéria constante em projeto de lei que foi rejeitado somente poderá constituir objeto de novo PL na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, era um projeto de lei que versava sobre a matéria X. Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Ou seja, não conseguimos um número mínimo de votos para a sua aprovação. Será que nós podemos apresentar amanhã, no dia seguinte, um novo projeto de lei versando sobre aquele mesmo assunto? Não. Como regra, não. Eu tenho que esperar a próxima sessão legislativa. Sessão legislativa é o ano parlamentar, que, como regra, começa no dia 2 de fevereiro. Então, eu tenho que esperar 2 de fevereiro do outro ano. A exceção é quando eu tenho proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Aí eu vou poder apresentar um projeto de lei versando sobre aquele mesmo assunto, naquele mesmo ano legislativo, naquela mesma sessão legislativa, tá? Beleza. O projeto de lei, por outro lado, poderá ser aprovado. Poderá ser aprovado. Quando eu falo que ele foi aprovado, eu tenho que ver. Se eu estou falando de um projeto de lei ordinário, eu tenho que seguir a regra do artigo 47. Tem que estar presente a maioria absoluta e a aprovação por maioria simples. Se for um projeto de lei complementar, a regra do 69, que fala que para aprovação eu preciso de um quórum de maioria absoluta. Essa aprovação pode ser uma aprovação sem emendas ou uma aprovação com emendas. Pode ser uma aprovação sem emendas ou uma aprovação com emendas. Na aprovação sem emendas, os parlamentares, lá na casa iniciadora, vão aprovar o projeto de lei do jeitinho como ele foi escrito por aquele que o apresentou, sem dar nenhum pitaco. Agora, eles podem falar assim, olha, a gente aprova, a gente até concorda, mas a gente quer fazer algumas modificações, quer corrigir um erro material, quer acrescentar alguma coisinha, retirar alguma coisinha, então pode aprovar com as chamadas emendas. Vocês concordam comigo que se os membros da casa iniciadora deram algum palpite naquele projeto de lei, esse projeto de lei vai continuar a sua tramitação. Com emendas ou sem emendas, ele vai continuar a sua tramitação. O projeto de lei, ele vai passar para a casa revisora. Então, aqui nós temos a aprovação, né? Com emendas ou sem emendas, ele vai para a casa revisora. Vamos aqui para o artigo 65 da Constituição.
Um projeto de lei aprovado por uma casa vai ser revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e depois encaminhado para sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Então, ele vai para a casa revisora. Então, vamos lá. Artigo 65 da nossa Constituição. Então, vamos começar aqui o passo a passo, continuando a fase constitutiva, lá na Casa Revisora. Na Casa Revisora, ainda estamos na fase constitutiva, o projeto de lei, da mesma forma, poderá ser rejeitado, e aí ele vai para o arquivo, mesma regra do artigo 67, ou ele pode ser aprovado. Aqui, ele também pode ser aprovado sem emendas ou com emendas. Aprovado com emendas ou sem emendas. Essas emendas aqui na casa iniciadora foram feitas em casa. Foram feitas ali na casa iniciadora. Agora, essas emendas aqui, elas foram feitas na outra casa. Então, a casa iniciadora tinha aprovado de um jeito. A casa revisora foi lá e modificou. Se eu tive uma aprovação com emendas aqui na casa revisora, eu preciso voltar o projeto de lei para a casa iniciadora para ela ver o que a casa revisora mudou. Volto para a casa iniciadora para a apreciação das emendas. Para a apreciação das emendas. Aqui, gente, a casa iniciadora, ela não vai apreciar o projeto de lei inteiro, todo de novo, não. Ela só vai apreciar as emendas, as modificações que a casa revisora fez. Então, aqui, na casa, vai voltar para a casa iniciadora só para apreciar as emendas. A casa iniciadora não vai poder apresentar emendas de emendas. A única coisa que a casa iniciadora vai poder fazer é rejeitar a emenda ou a casa iniciadora poderá acatar a emenda. É vedada a apresentação de emendas. Vamos supor que a casa iniciadora aprovou o projeto de lei de um jeito. Foi para a casa revisora apresentou emendas, mudou algumas coisinhas. Tem que voltar para a casa iniciadora para deliberar as emendas, para saber se concorda ou não com as emendas. A casa iniciadora falou assim, não, senhor, não aceito esse pitaco aqui no meu projeto de lei, não. A casa iniciadora rejeita as emendas. Qual que é a vontade que vai sobressair? É a da casa revisora, e aí vão permanecer as emendas, ou da casa iniciadora as emendas serão retiradas? Da casa iniciadora. Se há uma rejeição às emendas pela casa iniciadora, o processo legislativo ele segue em sua redação original, do jeito como ele foi aprovado na casa iniciadora. A vontade que prevalece é a da casa iniciadora. Então,
acatadas ou rejeitadas as emendas, ou se o projeto foi aprovado sem emendas, o projeto vai seguir para o próximo passo, que é a deliberação do presidente da República. Então, o projeto de lei agora irá para as mãos do presidente da República. Ainda estamos na fase constitutiva. Ainda estamos na fase constitutiva, que é a segunda fase. Beleza. Vamos para a Constituição, então. Sendo o projeto emendado, ele volta para a casa iniciadora. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação pode ser aprovado sem emendas, com emendas, emendas rejeitadas ou emendas acatadas. O projeto de lei vai seguir para o presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Se o presidente concordar, ele vai sancionar. Se o presidente concordar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados aí da data de recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao Senado Federal os motivos do veto. Então, o projeto de lei, ele está aqui com o presidente da República. O presidente da República, ele pode sancionar, ou ele pode vetar, veto, o projeto de lei. A sanção significa a concordância do presidente da República com relação ao projeto de lei. Se o presidente da República concordou com o projeto de lei, nós vamos ter aí a transformação do projeto de lei em lei. Então, o projeto de lei se transforma em lei no momento aqui da sanção. Essa sanção do presidente da República, ela pode ser uma sanção expressa ou ela pode ser uma sanção tácita. Se o presidente da República, decorridos o prazo de 15 dias, ficar caladinho, ficar em cima do muro, não falar se ele sancionou ou vetou, o silêncio do presidente importará a sanção. Então, essa sanção, ela pode ser uma sanção expressa ou pode ser uma sanção tácita, que é o silêncio do presidente da República em 15 dias, que é o parágrafo 3º do 66. Parágrafo 3º. Agora, o veto é quando o presidente da República não concorda com o projeto de lei. O veto, ele tem que ser sempre expresso e motivado. O presidente da República, ele tem que falar por que ele não está concordando com o projeto de lei. O veto sem motivação, ele implica sanção tácita. Não existe veto tácito. Sanção tácita, sim, mas veto tácito, não. O presidente da República pode motivar de 2 jeitos. Ele pode falar que não concorda porque o projeto é contrário ao interesse público, é o veto político, projeto de lei contrário ao interesse público, ou falar que o projeto de lei é inconstitucional, que é o veto jurídico. Então, se ele fala, não concordo porque é contrário ao interesse público, é o veto jurídico. Se ele fala, não concordo porque o projeto de lei é inconstitucional, nós temos aí o veto jurídico. O veto pode ser total ou
parcial. O veto pode ser um veto total ou parcial. O presidente da República pode discordar do projeto de lei de cabo a rabo, mas ele pode discordar também de apenas uma parte do projeto de lei. Lembrando que, quando o presidente da República não concorda com apenas uma parte do projeto de lei, esse veto parcial tem que incluir o texto integral do artigo, do caput, do inciso, do parágrafo ou da alínea. Então, o veto parcial não pode ser um veto de palavras ou expressões. Por exemplo, eu tenho lá, artigo 2º da lei tal. Tal benefício será concedido para membros das Forças Armadas e para professores. Aí o presidente da República fala assim, não concordo com a palavra professores. Aí ele veta a palavra professores. Isso é possível? Não. Ele tem que vetar o texto integral. Vamos aqui para a Constituição, novamente, no artigo 66. Vamos aqui no artigo 66. O veto parcial, parágrafo 2º, somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea, artigo 66, parágrafo 2º. 66, parágrafo 2º. O veto, ele também é superável. Superável porque é possível que os parlamentares briguem pelo seu projeto de lei. Os parlamentares, eles podem brigar pelo projeto de lei. Eles não vão gostar do presidente da República vetar um projeto de lei que eles já aprovaram. Então, é possível a chamada derrubada do veto. O veto, ele vai ser apreciado. Olha só. Parágrafo 4º do artigo 66. O veto será apreciado de sanção conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados federais e dos senadores. Então, esse veto, ele poderá ser mantido ou ele poderá ser derrubado. Artigo 66, parágrafo 4º da Constituição. Beleza. Se o veto for mantido, acabou o projeto de lei. Se o veto foi derrubado, o projeto de lei também vai ser transformado em lei. Então, aqui agora, eu já não estou mais falando de projeto de lei. Quando eu tenho a sanção ou quando eu tenho a derrubada do veto, eu estou falando aqui agora de lei e de não mais de projeto de lei. E aí, nós vamos para a terceira fase, que é a chamada fase complementar. Ou fase de integração de eficácia. Na fase complementar, ou na fase de integração de eficácia, eu não falo mais de projeto de lei, eu falo de lei. Então, vamos para a fase complementar. Aqui, na fase complementar, eu terei a promulgação e a publicação. Então, na fase complementar,
eu terei a promulgação e a publicação da lei. Então, vamos lá. Se o veto não for mantido, o projeto vai ser enviado para promulgação ao presidente da República. Quem vai promulgar e publicar é o presidente da República. É o presidente da República. A promulgação é como se fosse a certidão de nascimento da lei. A certidão de nascimento da lei. Aí, olha só, se eu tive a derrubada do veto, o que aconteceu com a derrubada do veto? Eu tive um projeto de lei que foi aprovado pelo Legislativo, o presidente da República vetou, voltou para o Legislativo derrubou o veto do presidente. O presidente não ficou nada satisfeito com isso, vocês concordam comigo? Aí o presidente pode dar um piti e falar assim, eu não vou promulgar isso, não. Eu não vou promulgar essa lei. Derrubou meu veto, não estou satisfeito, não vou promulgar a lei. Então, o presidente da República, ele tem 48 horas para promulgar. Se ele não o fizer, a bronca vai passar para o presidente do Senado, que vai ter 48 horas para promulgar. Aí, presidente do Senado, eu não quero envolver nessa confusão, não. Se ele não o fizer em 48 horas, vai para o vice-presidente do Senado, que aí ele vai ter que promulgar em 48 horas. E depois temos a publicação. A publicação no Diário Oficial, momento em que o cumprimento da lei vai ser exigido, em que todos nós passamos a ter conhecimento da inovação do nosso ordenamento jurídico.